Meus queridos, sexta-feira vamos dando continuidade à história das religiões. Hoje nós vamos falar sobre os reformadores. Então nós vamos começar falando sobre o Eurico Zwinglio. Então não deixe de dar o seu like, espero todos vocês no canal do YouTube Alice Bíscaro, compartilhe e vamos levando conhecimento. Só assim o nosso diálogo, ecumênico vai ficar mais profícuo. Se você conhecer a fé do outro, fica mais fácil, todo o diálogo da nossa igreja, que o Papa tanto pede, para a gente ter diálogo, mas para ter diálogo a gente tem que conhecer a fé do outro também. Então vamos lá. Eurico Zwinglio recebeu uma educação esmerada com uma forte influência humanista. Inicialmente foi sacerdote em Glauros e também foi influenciado pelo Novo Testamento publicado por Erasmo de Roterdã. Ele vai se tornar um grande pregador e um profundo estudioso das Escrituras, principalmente do Novo Testamento. Com isso, ele vai ser chamado para trabalhar na Catedral de Zurique, lá em 1518. 4 anos mais tarde, vão surgir as primeiras divergências com a Igreja Católica. Zwingli vai defender o consumo de carne na quaresma e o casamento dos sacerdotes. Então, ele vai defender uma tradição da Igreja que é o celibato, alegando não serem essas coisas proibidas nas Escrituras. Então, ele vai propor o princípio que tudo deveria ser julgado pela Bíblia. Em 1523 vai acontecer um debate público em Zurique, e com isso essa cidade vai se tornar protestante. O reformador vai escrever a 67 artigos, chamada Carta Magna da Reforma de Zurique, no qual ele vai defender a salvação somente pela graça, a autoridade da Escritura, então não é mais a autoridade do Papa, e sim das Escrituras, e o sacerdócio de fiéis, bem como atacou o primado do Papa e a missa. Esse movimento suíço, conhecido como a Segunda Reforma, deu origem às igrejas reformadas. Vai ser largamente assim ampliado na Suíça alemã e no sul da Alemanha. Em 1525, o Conselho Municipal de Zurique adota o culto em lugar da missa e, em geral, promoveu as mudanças mais radicais efetuadas por Lutero. Como estava acontecendo na Alemanha, também na Suíça vai haver guerra entre católicos e protestantes. E com isso vai ter a primeira batalha de Kappel, em 1529. No mesmo ano vai ter a Dieta de Spira, que mostra aos protestantes a necessidade de ter uma aliança com os católicos. Para tanto, era necessário resolver algumas diferenças da doutrina. Isso levou ao colóquio que eles vão ter convocado pelo príncipe Filipe. Os luteranos e os reformados concordam sobre a maior parte das questões doutrinárias, mas vão divergir seriamente sobre o significado da Santa Ceia. E logo depois, Zwinglio vai morrer. A gente vai ter os reformadores mais radicais, que são chamados de anabatistas. Esse vai ser o terceiro movimento de reforma protestante, que também vai surgir em Zurique, e com ele vai ser um homem chamado Conrado Grebel e Felix Manz. Eles vão se reunir com amigos para estudar a Bíblia e ali vão apoiar Zwinglio. E a partir de 24, eles passam a condenar tanto o Zwinglio quanto as autoridades municipais, porque as localidades se tornaram também reformadoras, não só ali os principados se tornando reformador, toda a população tinha que ter a religião do príncipe, então todo mundo ficava reformado. E ali eles vão ser apelidados de anabatistas ou rebatizados, também chamados de fanáticos, radicais. Eles vão ter várias designações, por causa das suas atividades de protesto, das quais chegaram até interromper cultos e celebrações da ceia. Os líderes anabatistas vão sofrer punição de severidade. Em 1526, Grebe morre em uma epidemia
mas seu pai vai ser decapitado e Mantes vai ser afogado. E com isso, os anabatistas vão ser expulsos da, de Zurique, né? Então, eles acabam sendo expulsos da Áustria. Então, mas o que acontece? Esse movimento vai se difundindo e vai para a Áustria, vai para a Alemanha, vai para outras partes da Europa. E com isso os anabatistas vão aprovar a confissão de fé. E essa confissão vai definir os principais pontos básicos, que vão ser o ideal da restauração da igreja primitiva, igreja vista como congregação. Então, quando a gente escuta o nome congregação de algumas igrejas, porque elas são ligadas ao movimento dos anabatistas. Voluntária separada do Estado, vai ter o batismo de adulto por imersão, o afastamento do mundo, fraternidade e igualdade, eles são pacifistas, proibição de porte de arma, proibição de ter cargos públicos, e eles não podem de forma nenhuma fazer juramento. Então, esses são os anabatistas. Então, as congregações que vão ter até hoje esse conceito básico, né, também estão ligados aos anabatistas. Os anabatistas vão adquirir uma reputação negativa por causa dos acontecimentos da cidade, influenciado por Melchior Hoffman, que anuncia o fim do mundo e com isso a destruição de todos. Alguns anabatistas vão implantar a teocracia intolerante, né? São extremamente radicais na cidade alemã, e finalmente foram todos mortos por um exército católico. Já na Holanda, o movimento vai ter um líder equilibrado e capaz na pessoa de Menno Simon. Menno Simon, ele vai dar origem aos menonitas, que vem dos anabatistas. Outro líder de grande expressão vai ser Luther, na Morávia. Os menonitas e uteritas vão viver em colônias, tendo tudo em comum. Eles vão ser perseguidos na Europa e muitos vão estar na América do Norte. Principalmente os menonitas, a gente vê na América do Norte, são aqueles do chapéuzinho que vive, sabe, separado, com chapéuzinho preto. João Calvino nasce em Noyon, no nordeste da França. Seu pai é Gerard Calvin, era secretário do bispo e advogado da igreja naquela cidade. Aí, após os primeiros estudos, Calvino seguiu para Paris, onde vai estudar teologia e humanidade. E começa a ter uma determinação, ele vai estudar direito, e com a morte do pai, ele retoma, vai voltar a Paris e vai dar prosseguimento aos seus estudos humanísticos, publicando a primeira obra, um comentário do Tratado de Sêneca sobre a clemência. Calvino vai se converter provavelmente em 533, no dia 1º de novembro daquele ano. Nicolas Cop fez um discurso de posse na Universidade de Paris, repleto das ideias protestantes. Calvino vai ser considerado o coautor desse discurso e, com isso, ele vai, aos poucos, se tornando um protestante. Calvino foi para a cidade onde começa a escrever a sua obra mais importante, que é a Instituição da Religião Cristã, que vai ser publicada na Basileia em 1536. E, após voltar um breve tempo ao seu país, Calvino decidiu fixar-se na cidade protestante de Estraburgo, onde atuava o grande reformador Martin Bucer. No caminho ocorreu um episódio marcante, que ele, impossibilidade de seguir diretamente para Estraburgo, por causa da guerra entre a França e a Alemanha, o futuro reformador vai fazer um longo desvio passando por Genebra, na Suíça, aonde está os grandes reformadores, entre eles um líder chamado Guilherme Farel. Esse, segundo autor, estava de passagem pela cidade e Farel vai convencer Calvino a permanecer lá e, com isso, Calvino e Farel vão entrar em conflito com os magistrados de Genebra e, 2 anos depois, eles vão ser expulsos. Calvino, então, vai seguir para Estraburgo, depois de 2 anos, onde passa 3 anos felizes, produtivos da sua carreira
produzindo as suas obras. Naquela cidade, ele pastoreia uma igreja de refugiados franceses, vai se casar com a viúva Idelete e leciona na academia. Participa de conferências religiosas, publica grandes obras. Eventualmente, os magistrados de Genebra vão insistir no seu retorno. Calvino aceita com a condição lá de retornar à Suíça, se ele pudesse escrever uma constituição da Igreja Reformada de Genebra. E com isso ele vai fazer as ordenanças eclesiásticas. São 4 categorias oficiais: pastores, encarregados da pregação e dos sacramentos, doutores para o estudo e ensino da Bíblia, presbítero com a função disciplinar e diáconos para serem encarregados da beneficência. Então, na igreja, ele faz ali uma hierarquia, não existe bispo, como nós vimos, existem ordenanças eclesiásticas. Então, primeiro são os pastores, depois os doutores, depois presbíteros e depois diáconos. Então, com isso, ele vai ajudar a fazer também a Universidade de Genebra. Ele tem um grande papel na Suíça, o reformador Calvino. Calvino também vai ser um erudito bíblico, escreveu comentários sobre o Novo Testamento, principalmente os sermões e preleções, também vai ser grande e amplamente divulgado, e além disso vai escrever tratados e cartas. Mas a maior obra dele são as Institutas, das quais ele expôs todo o aspecto da doutrina cristã, apelando às escrituras e ao testemunho dos antigos pais da igreja. Em muitas de suas obras se vê uma mão que sustenta o coração ao redor da palavra. O meu coração te ofereço ao Senhor de modo pronto e sincero. Na próxima aula, nós vamos ver as implicações práticas, né? Por que esses reformadores buscando inovar, o que isso vai nos trazer, né? Através dessas reformas para a vida da Igreja Católica, tá ok? Então, na próxima aula, vamos ver a reforma também da Inglaterra e da Escócia. Obrigado a todos vocês, espero que essa parte histórica da história protestante é muito interessante, espero que vocês gostem, porque isso vai nos dar uma visão, porque tem tantas igrejas, né, que se dizem protestantes, mas na verdade algumas eles nem consideram igreja, né? Eles consideram seitas. E o que é, depois nós vamos ver neopentecostalismo, igrejas batistas de primeira, segunda e terceira geração, igrejas pentecostais, que não é igreja neopentecostais, então tem várias diferenças. Isso aí é uma conversa ampla e que a gente vai conversando aos pouquinhos toda sexta-feira. Agradeço a todos vocês, obrigado. E não esquecem de ir lá no canal e se inscrever para continuar acompanhando. Obrigada a todos vocês, um final de semana abençoado.